Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Tributário de Toga. Quarta-feira, 20 horas aí. Todo mundo sabe que a gente tem que. A Natália acabou de entrar. Boa noite, Natália. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão entrando aí. Irley, Thiago novamente aí. Rita, boa noite a todos que estão aí toda quarta-feira conosco. Boa noite, Irley. Irley, grande amiga. Deixa eu ver aqui que eu acho que o professor Paulo já até falou conosco aqui. Se eu fiz tudo certinho aqui. Vamos dando boa noite aí a todo mundo que vai entrando aí. Boa noite a todos. Acho que o Paulo tá conectando ali. Oi, Paulo. Olá, tudo bem? Tudo bom, professor? Como é que o senhor tá? Eu estou bem, e você? Você está me ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo bem, tá? A gente põe ali uma musiquinha pro pessoal se antenar aqui na quarta-feira, né? Mas acho que agora tá tudo bem. Eu tô te ouvindo muito bem. Você me ouve bem? Eu ouço bem, ouço bem. Que bom, que bom, que bom, que bom. Como que o senhor tá, professor? Eu chamo de Paulo ou chamo de professor? É, Paulo, lógico. Que bom, que bom, que bom. Tá tudo bem aí na quarta-feira. Aqui a gente está passando por um momento. Eu fico em São Paulo. Em que localidade que o senhor tá? Eu estou aqui em São Paulo também, eu fico próximo aqui da Paulista. Ah, então nós estamos pertinho aqui. É realmente tá um. Aqui tá tudo parado, né? Tá tudo fechado. Aonde a Bemax está lá em Sorocaba também tá. Agora entrou em feriado também. É um momento aí muito complicado aí, mas acho que a gente vai começando leve aqui sobre os assuntos aí hoje. Tributário de Toga muito feliz, mas muito feliz muito com a sua participação, viu, Paulo? Aqui eu já vou só esperar uns minutinhos aí para o pessoal já entrando, mas eu quero já, antes de tudo, agradecer muito. A gente tem várias novidades hoje aqui, o pessoal vai ficar bem animado. Mas antes de tudo, eu já queria agradecer muito a sua participação, viu? Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer aqui a oportunidade de estar aqui para conversar com tanta gente legal. Ó, a Ilei está aqui, hein? A Valéria Silva também. Lei bate cartão, felizmente, uma grande amiga e ótima profissional também. Todo mundo que está no tributário de toga, a gente acaba criando uma afinidade muito grande, né? Porque a gente se fala aí diariamente no grupo de WhatsApp, dúvidas, né? E o tema de hoje, acho que é um tema aí que, no mínimo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a gente vem ali com algum tipo de dúvida, etc, né? Então, aqui eu já vou, para quem está aqui hoje pela primeira vez conosco, aqui na live, que ainda não participou, se quiser deixar, olha, a localidade, e também, olha, a primeira vez aqui a gente vai ao decorrer aí falando. Hoje nós temos uma live muito, mas muito importante, então é uma ótima oportunidade para vocês mandarem um aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo, mandar para os colegas, né, para os amigos, porque a gente tem aqui, além de eu que trabalho com isso, que sou um profissional, advogado, o professor Paulo vai falar sobre o assunto, além de ser professor, é um ex-auditor da Receita Federal, então a gente tem aí muito conhecimento técnico, então vai poder agregar bastante aqui, ó, a Fabiana acabou de falar, ela é de Sete Lagoas, Minas Gerais, já estive lá, felizmente, Niterói. Então, pessoal, enquanto a gente está fazendo aqui e aguardando todo mundo aí, mandando os aviãozinhos para os amigos, Paulo, eu acho que era uma ótima oportunidade aqui para você se apresentar. Eu vou colocar o número da Natália enquanto isso, então se você quiser ficar à vontade, falar, logicamente, quem você é, onde você atua, a sua experiência. Eu, particularmente, conheço e sei a excelência do profissional que você é. Então, se você puder tomar a liberdade aqui de falar, por favor. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Sérgio Gomes, eu sou conhecido aí das redes sociais, WhatsApp, Telegram, enfim, eu estou sempre aí conversando com os colegas, né? Eu sou advogado, sou consultor tributário, tive a oportunidade de trabalhar na Receita Federal, trabalhei lá de 97, né, 98, que eu tomei posse, até 2013. Bastante Então, eu tempo. trabalhei, bastante tempo, eu trabalhei eu comecei no INSS, né, na Secretaria da Receita Previdenciária, e depois, com a junção da Receita Previdenciária com a Receita Federal, que foi criada a Receita Federal do Brasil, né, em 2007,
aí nós fomos para lá. Aí eu tive também experiência com PIS, COFINS, com imposto de renda, né? Mas no começo era contribuições previdenciárias, né? Então, é bem interessante, né, juntar essas duas coisas, previdência com débitos fazendários, para a gente falar do que nós vamos comentar hoje, né? Vamos falar sobre compensação cruzada, né? Mas, Muito voltando à minha experiência, eu tive oportunidade de trabalhar numa equipe especial de auditoria que tratava justamente da análise de pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS e compensações vinculadas. Então, com isso, a gente tem uma experiência interessante em relação a créditos de PIS/COFINS, né, do regime não cumulativo. E tudo isso está aí na ordem do dia, né? Quando a gente fala aí de teses tributárias, quando a gente fala de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, né? Então, são todos assuntos aí que eu acabo tendo a vantagem de ter um conhecimento prático sobre essas questões, né? Então, aí eu tô aqui para colaborar com os colegas. Muito bom, muito bom. E é muito interessante isso nas aulas que a gente dá, o Paulo também dá aula sobre isso, da parte previdenciária. É interessante que você pegou logo essa migração, né? A antiga Previdência e hoje uma estrutura aí da Receita Federal, que é uma estrutura que invejável, né? A gente vê, inclusive, chegando aqui em compensação cruzada, tema que nós vamos falar hoje, mas muito interessante isso, né, Paulo? Pois é, então, é muito importante a gente conhecer as ferramentas que são disponíveis para nós, que estão disponíveis para nós, né? Então, nós falando especificamente de Perdicomp, é uma excelente estratégia, né, para você fazer recuperação de créditos, né? Para você tratar enfim, de você poder exercer o seu direito junto à Receita Federal, fazendo compensações, restituições, enfim, é uma ferramenta importante que você conheça com detalhes, porque um erro pode macular um crédito bom, né? Você precisa realmente estar muito atento na hora de fazer valer os seus direitos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Acho que é muito importante, de novo, por isso que a gente viu aí esse tema. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas muito importantes. Paulo já tocou aqui numa coisa, quando a gente vai falar de Perdicomp, que são os requisitos formais, né? A gente vê, às vezes, muitos erros grotescos ou erro mesmo por falta de conhecimento, e isso ali acaba dando um impacto para a empresa, às vezes, até mesmo recebendo um despacho decisório. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa aqui, o objeto aqui hoje da live é realmente trazer um pouquinho de conhecimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar das novidades. Eu prometi para vocês, a gente tem aí hoje três grandes novidades, três grandes presentes para vocês. Um que, inclusive, foi o Paulo que fez, então a gente vai compartilhar daqui a pouquinho a ideia com vocês. Mas eu acho que antes de tudo aqui, a gente sempre fala, acho que essa é uma ótima live para você pegar seu caderno. De forma gratuita, você vai receber muito conteúdo. Eu conheço o conteúdo do professor Paulo e amigo Paulo, então a gente vai começar aqui a atacar aqui alguns aspectos muito, muito importantes no dia a dia e que realmente, de novo, né, quem tiver oportunidade, quem tiver alguma necessidade, quiser colocar aqui embaixo, a gente vai tentar responder aí ao máximo as perguntas. Aqui abaixo eu já coloquei o telefone da Natália. A Natália é a nossa pessoa especializada aí na área comercial e ela vai estar responsável aqui por tudo que a gente for falar de novidade aqui. Você já anota o número dela que ela vai te ajudar. Márcia, grande amiga, e boa noite para você, aos demais que foram entrando também. Aqui o Paulo, antes de tudo, aqui eu já quero trazer uma grande novidade aqui para quem não sabe, até esperando aqui os 10 minutinhos iniciais aí, que a live passa rápido, mas acho que é bem importante. O Paulo é o novo professor da ABMAX Educacional. Aqui eu queria parabenizar o Paulo e faço isso em público, porque além de eu já ter conhecimento do nível de profissional que ele é, etc e tal, também a gente vê ele agregando no time da ABMAX, conosco ali, com os professores. Eu tenho toda a certeza aí que vai trazer muito conhecimento e vocês vão começar a vê-lo muito aqui
conosco, tentando também levar um pouquinho do conhecimento. Então, aqui eu quero em público parabenizá-lo aqui, que é uma honra, na verdade, para nós aqui que atuamos como professores, tê-lo conosco aqui e aprender também contigo. E, Paulo, antes de muitas delongas, que você já vai pegar a palavra já aqui, a gente dividiu e você fez, daqui a pouco a gente vai falar até do presente que você fez. Vamos falar um pouquinho sobre Perdicomp, né? Alguns requisitos formais ali que você acha importante, logicamente, né? Guardada a proporção da hora aí que a gente tem, para você falar na tua experiência, né? Desde 98, olhando isso, hoje em dia, o que você acha que é interessante falar aqui para os nossos alunos, né? Para o pessoal aqui que está nos prestigiando aqui, que é muito comum e que às vezes é realmente uma dica que você daria e que já economizaria muito tempo, né? Às vezes até gasto, né? Bom, tem duas dicas muito interessantes aqui que eu pego assim, que é muito comum você ver equívocos, né? A primeira questão é a gente prestar atenção que a declaração de compensação, a compensação em si, ela se dá no momento, na data da transmissão do PERDCOMP. Muita gente acha o seguinte: eu tenho um crédito de um pagamento em duplicidade de janeiro de 2017, então o crédito é antigo, eu vou utilizar hoje. Se eu for compensar um tributo que está para vencer, digamos, um tributo que vai vencer hoje, dia 31, eu tenho que transmitir hoje, eu não posso transmitir no dia 1º, porque aí o que acontece? Você vai pagar multa, no caso, multa, sobre um tributo que você já tinha recursos para quitar. Mas se você não observa a data da transmissão, você pode cometer aí, pagar a multa desnecessariamente. Então, a primeira questão é: a data da transmissão é a data que você está fazendo efetivamente a sua compensação, independentemente da data da origem do crédito, certo? Aliás, a segunda questão é essa: você tem que deixar muito claro para o fisco que você tem o crédito, né? Então, muitas vezes a pessoa recolheu 2 vezes um DARF e na hora que vai explicitar esse crédito, não percebe que ela também confessou 2 vezes na DCTF. Então, quer dizer, esse crédito não existe. Se eu confessei em duplicidade e paguei em duplicidade, a Receita acha que você não tem crédito nenhum. Então, esses 2 pontos. Primeiro, muita atenção com o crédito. Ele tem que estar muito claro para a Receita. Ele tem que estar disponível lá na DCTF. Ele tem que estar de acordo com as declarações que você transmitiu. Quer dizer, você disse que você tem um pagamento a maior de PIS e COFINS, só que não retificou o SPED, não retificou a DCTF, e a Receita não vai te dar o crédito. Então, essas 2 questões aí são muito importantes. Parece bobagem, né? Parece muito óbvio, mas eu já vi muita gente perdendo dinheiro por conta dessa bobagemzinha. O Muito bom, pessoal muito faz bom. recolhimento errado, por exemplo, já está na DCTF Web, lá no E-Social, e recolhe GPS, né? Então, são coisas que parecem ser triviais, mas é que a gente vê na prática. Agora, você comentou uma coisa de DCTF Web e de GPS, aí realmente é um erro aí, até que chega a ser grotesco, mas é usual, a gente acaba pegando. Mas você falou de um ponto que na minha vida profissional eu vi muito, é que eu quero até dividir como é importante, né? Hoje a gente vê a Receita Federal com uma automatização muito grande, né? Um cruzamento de informações muito grande, e os contribuintes ainda acham que tem alguém ali atrás olhando, etc. e tal. E, na verdade, isso é em caráter excepcional, né? O que a gente tem mesmo são cruzamentos eletrônicos entre obrigações acessórias, que deveria ser básico até para achar um determinado crédito. E foi isso que você comentou agora. Por exemplo, né, eventualmente um pagamento indevido ou eventualmente uma revisão de apuração ali, um crédito a maior, etc. e tal. Eu queria que você comentasse aqui essa necessidade, né, entre você fazer o cruzamento ali de obrigações. Não é só enviar a Perdicomp Web, né? Tem toda uma cadeia de obrigações acessórias que tem que condizer com aquilo, né? Se não me falha a memória, a gente tem que pensar ali na DCTF, como você mesmo informou,
também em eventual FD contribuições ou algum tipo de obrigação acessória correlata. Senão, necessariamente, a gente vai ter ali um problema com a compensação do contribuinte. Perfeito, perfeito. Nós temos, a Receita Federal tem um sistema de compensação de créditos que a gente chama de SCC. E o que acontece? Existe uma malha, né, basicamente. Então, se você transmite um PERD-COMP e ele não está em conformidade com as obrigações, quer dizer, normalmente você tem o quê? Você tem uma apuração, um documento de base de apuração. Seria talvez, aí no caso do PIS/COFINS, seria o SPED-FD contribuições, né? No caso das contribuições previdenciárias, você tinha GFIP, agora você tem o próprio E-Social, né? Onde você faz a apuração do valor que você deve recolher. E você tem sempre um documento de confissão, que no caso fazendário é a DCTF, no caso previdenciário era a GFIP e agora é a DCTF Web. Então, você tem, de um lado, o detalhamento do cálculo do valor devido, e depois você tem um documento de confissão de dívida, que é onde você realmente vai dizer assim, ó, estou devendo Receita, estou devendo 20 mil reais aqui e vou pagar com o DARF, né? Então, se você diz, estou devendo 20 mil reais e não paga, ela vai te cobrar, certo? E o contrário, se você fala, ó, estou devendo 20 mil reais, só que você pagou 30, ela vai entender que tem um valor, um saldo disponível ali. Então, como você disse, se você faz tudo em acordo, aí, tudo batendo, sem problemas de consistência, o teu PERD-COMP ele é processado naturalmente, né? A não ser que você esteja em algum tipo de grupo de risco, né? Então, eu vou citar aqui, por exemplo, os frigoríficos, né? Você tem, é um setor sensível. Então, muitas vezes, eles podem cair no tratamento manual, né, digamos assim, mesmo que tudo esteja em conformidade. Por quê? Porque é do interesse da Receita analisar determinadas situações. Então, a malha, ela em alguns momentos, ela é automática, né? Ela gera intimações automaticamente, mas em outros momentos ela também pode ter uma intervenção manual ou ter uma espécie de inteligência ali que já vai selecionar determinados casos para o tratamento manual. Perfeito, perfeito. Aqui acho que só fechando esse assunto que a gente ainda fala aqui de requisitos formais, né? É o básico ali, né? É o crédito tá evidente, inclusive nas obrigações acessórias. Se eventualmente, pela minha experiência também, eu queria que o Paulo comentasse, né? Pela minha experiência, eventualmente a gente tem algum erro assim muito grotesco, realmente houve algum erro no preenchimento ou não está casando as obrigações, a análise de direito preliminar, né? A análise preliminar de direito creditório, ela vem muito rápido, né, para o contribuinte Sim, já fazer esse saneamento, né? principalmente com o sistema PERD-COMP Web. Você Perfeito, pode ser intimado em 2 dias. Então, aliás, perfeito. tem uma coisa horrorosa acontecendo com a Receita, que é assim, quando você transmite um PERD-COMP Web e ele já tem alguma inconformidade, ele já entra na restrição da CND antes de você ser intimado. Antes mesmo dele mandar uma cartinha para você, você já começa a ter problemas na emissão da CND. Então, preste muita atenção com o PERD-COMP Web, porque se você tem alguma inconsistência, algum probleminha, isso vai aparecer. E aí vem a cartinha de análise preliminar. A análise preliminar ela é interessante porque ela não é uma intimação. Sim, Ela mostra para você, por exemplo, você errou na data do vencimento do tributo que você está compensando. Ele vai te mandar a cartinha te alertando, dizendo, olha, eu percebi pelo PA, que é o período de apuração, e pelo código de recolhimento, que a data do vencimento que você colocou não está batendo. Aí ele te dá a possibilidade de você retificar para acertar esse detalhe, ou então ele vai retificar de ofício. Então, quer dizer, muitas vezes você vê lá intimação, mas não é bem uma intimação, é um alerta, né? Ele está dizendo, ó, tem alguma coisa errada, procure saber. Ressarcimento de IPI dá muito esse problema. Então, perfeito. aí você tem a possibilidade de fazer a retificação do documento para que o
próprio sistema entenda que você saneou aquele problema e te mande para a homologação. Perfeito, perfeito. Muito bom. Realmente a gente vê esses problemas. Como você citou aqui, 2 dias veio. Eu, particularmente, acompanhei um caso que em 2 dias veio uma análise de direito preliminar, falando que houve ali uma inconsistência. Naquele caso, era até um problema sistêmico da Receita, mas realmente a gente vê ali que os contribuintes, às vezes, acabam não fazendo esse cross-check, né, que a gente fala, né, aquele cruzamento básico, às vezes, antes de mandar, ou às vezes faz um preenchimento mesmo indevido. E aqui, daqui a pouco a gente vai falar até do teu presente, que você elaborou um trabalho maravilhoso, que daqui a pouco a gente vai comentar. Continuando ainda na parte de compensações, que é algo que parece simples, mas não é, né? Por isso que a gente tem aqui um ótimo profissional para falar do tema. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse tema de compensação cruzada, né? Esse é um ponto que, ao meu ver, é uma das melhores coisas que aconteceu na atualidade, na minha visão. E eu queria comentar, se você pudesse explicar, Paulo, para quem não está familiarizado então com o assunto e para quem está, o que seria compensação cruzada e na prática você acha que isso é uma coisa boa? Você vê algumas coisas aí que você acha que deveria tomar um pouquinho de cuidado? Então agora a palavra é tua em relação a esse tema, que eu acho que é um dos maiores pontos hoje em dia, né, sendo falados pelas empresas, né? Perfeito. O que acontece é o seguinte, até 2007, como eu até comentei agora há pouco, nós tínhamos dois órgãos de fiscalização. Nós tínhamos a Secretaria da Receita Previdenciária, que cobrava as contribuições previdenciárias, fazia a fiscalização, né, de quem não recolhia INSS, e tínhamos a Secretaria da Receita Federal, que ela cobrava o quê? Cobrava imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, etc., né? E em 2007 houve a extinção dessas duas secretarias, né? Todo mundo foi exonerado naquela época e criou-se a Receita Federal do Brasil, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, trazendo os profissionais do Ministério da Fazenda, né? Que seriam os auditores da Receita Federal, e os auditores da Previdência. E aí criou-se um grande órgão. E aí, nesse momento, na lei que criou a Super-Receita, houve aí um bloqueio em relação às compensações, né? A própria lei criou esse impedimento, dizendo o seguinte, ó, se você tem créditos previdenciários ou se você tem créditos fazendários, você não pode fazer a compensação cruzada, ou seja, tenho crédito de INSS, mas não posso utilizá-lo para quitar débito fazendário. E o contrário também, eu tenho crédito fazendário, não posso quitar débitos previdenciários. Então, isso foi criado por questões operacionais. Quem cuida da base de dados, da base de cobrança do INSS, é a Dataprev. E quem cuida dessa mesma situação na Receita Federal é o SERPRO. Então, tinha que haver aí um tempo para que essas bases pudessem conversar, né? Bom, enfim, são questões técnicas, mas a própria lei, ela impedia essa compensação. Perfeito. Com a chegada do e-social, nós tivemos uma mudança radical em termos de arrecadação. O DARF previdenciário, ele é completamente diferente na sua estrutura do que a antiga GPS. Então, nesse momento, eles já pensaram na integração. Então, quando você passa a recolher com DARF previdenciário, ou seja, quando você está sujeito a entregar a DCTF Web, você passa tecnicamente a conseguir fazer esta compensação entre os tributos. Quer dizer, eu tenho, então, um excesso de recolhimentos ou de retenções previdenciárias, eu posso quitar uma obrigação fazendária. E o contrário, eu tenho, digamos, ressarcimento de PIS/COFINS, que são créditos, são benefícios fiscais ligados ao PIS/COFINS, eu posso utilizar para quitar débitos previdenciários. Então, esta é a grande restrição. Eu preciso estar no ambiente DCTF Web para, gerando esses créditos no ambiente DCTF Web, eu posso utilizar de forma ampla.
Perfeito. E o contrário também, né? Se eu gerei créditos fazendários, mas eu quero quitar débitos que estão na DCTF Web, eu posso fazer através desse sistema chamado PerdComp Web. Muito bom, muito bom. Bela explicação. A gente vai revisitar esses pontos agora com um pouquinho mais de calma, todos esses pontos aqui, que eu acho que é bem importante, mas antes de tudo, aproveitando ali que a gente está chegando quase no meio da live, realmente, quando a gente fala de Perde Comp Web, tem uma instrução normativa que é 1717, é até fácil de decorar o número, mas ela é muito difícil porque ela é muito extensa, ela tem muita coisa, ela tem ressarcimento, reembolso, restituição, compensação, situações de processo judicial. E aqui eu quero entrar nesse aspecto, porque aqui eu vou devolver a palavra para o Paulo para ele falar, Paulo, você fez aqui, sem muitas delongas aqui, né? Sem entrar muito, porque eu acho que essa segunda parte nossa, a gente vai começar a entrar e permear outras áreas aqui, principalmente as teses judiciais. Então, antes disso, como a gente falou sobre requisitos formais, a gente falou ali sobre os aspectos, né, operacionais, inclusive o que seria uma compensação cruzada, você fez um e-book, se você puder explicar esse e-book, para você que quer receber o e-book, aqui abaixo tem o telefone da Natália. Natália é a nossa responsável comercial, agradeço muito, trabalha aqui conosco, é responsável aqui pelo tributário de toga, também auxilia o professor Paulo. A Natália, o número dela está aqui abaixo, é o 15 996829780. Conversa com a Natália e você vai pedir, a primeira coisa que você vai pedir agora para ela já é o e-book. E aí, Paulo, se você puder explicar o que você fez no teu e-book, o que consta lá, porque eu achei um material muito legal e muito didático. Se você puder explicar para o pessoal, por favor. Pô, como a gente já imaginou que o nosso tema central aqui seria a compensação cruzada, então eu preparei um material para explicar para as pessoas o que é a compensação cruzada, quais são as vantagens de você fazer uma compensação cruzada, né? Por que que isso é tão importante que nós vamos falar aí na sequência que nós temos casos de empresas que foram na justiça querendo antecipar, querendo criar aí toda uma ampliação da compensação cruzada. Aliás, tem uma fofoca aqui para te contar. Existe um frigorífico aí no mercado, não vou dizer o nome, mas é um dos maiores, se não o maior, que em julho de 2018 eles estavam tão ansiosos pela compensação cruzada que quando foi prorrogada de julho para agosto, um mês só de prorrogação que as empresas tanto pediram e a Receita abriu mão, eles falaram: nós vamos entrar com mandado de segurança, porque nós não queremos que a DCTF Web não entre. Por quê? Porque eles estavam ansiosos pela compensação cruzada. Olha Porque lá. você imagine um frigorífico que exporta a sua mercadoria, ele não paga PIS/COFINS na saída, ele não paga IPI, ele não paga ICMS, então ele tem uma série de créditos, de benefícios fiscais, que ele tem até dificuldade de utilizar aquele crédito. Então, tudo que eles queriam é pegar os créditos de ressarcimento de PIS e COFINS e utilizar para quitar a folha de pagamento, né? Então, isso, do ponto de vista operacional, da liquidez da empresa, isto era assim tudo que eles queriam na vida, né? Então, no e-book a gente trata justamente disso. A gente mostra para você o que é e para que serve a compensação, quais são as vantagens, enfim, é um guia para você entender do assunto. Muito bom, muito bom. Aqui o Paulo já quase deu spoiler. A gente vai entrar nesse ponto aqui com muita calma, porque daqui a pouco tem até o nosso segundo presente da live de hoje. Mas então esse e-book é um e-book que você só tem que entrar em contato com a Natália, pedir para ela o e-book. O Paulo que fez um e-book que eu vi, um e-book que está extremamente didático, ele trabalhou muito, um trabalho muito legal, assim, ó, até para mim agregou muito em conhecimento. Acho que é muito legal e extremamente didático. Parabenizo realmente aqui. Mostra de novo a qualidade do professor. Aqui um outro ponto que eu acho muito importante que a gente vai entrar acho que a gente tinha uma pergunta hoje que a gente disponibilizou aí para o pessoal e eu acho que a gente vai começar a responder aqui para entrar nessa questão que o professor falou. O professor falou, olha, teve até gente que tentou extrapolar essa tal da compensação cruzada. A compensação cruzada, hoje em dia, ela também é uma estratégia, né?
uma estratégia para você monetizar, você trabalhar com o caixa da empresa, né? A gente vai falar sobre daqui a pouco sobre altos créditos. Aí o professor já falou, olha, empresa que tem muito saldo credor porque é muito exportadora. E aí, como é que vai, a gente fala, né, entre o jargão nosso, como vai desovar esse crédito, né? Mas antes de chegar nisso, eu queria, professor, que o senhor respondesse duas perguntas aqui. A partir de que momento a empresa, para deixar bem claro, a partir de que momento, pela legislação, né? Pela legislação, a empresa pode utilizar a compensação cruzada? Quais são os requisitos aí, de forma bem clara e podendo fazer isso, né? A empresa, a gente fez até uma pergunta hoje, tem o crédito de PiscoFins, por exemplo, e quero fazer a compensação cruzada. Tem algum risco nisso? Não tenho? Pensando numa situação, numa apuração de hoje, assim, porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Não conhecem a matéria. Acho que ouvindo disso de um ex-auditor vai trazer um pouco de conforto, né? Nós temos uma situação muito interessante, que é a questão da apuração do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. O que acontece? A Receita ela obriga que você informe todas as suas receitas e faça uma apuração da base de contribuições. E ela, no regime não cumulativo, ela permite que você, é um direito seu utilizar determinados créditos que a lei lhe confere direito. Então, quer dizer, vamos imaginar a energia elétrica, por exemplo. A despesa de energia elétrica do seu estabelecimento ela é um crédito possível, é um crédito que você pode jogar na sua base de créditos. Você não é obrigado, mas você pode utilizar. A lei lhe dá esse direito. Então, muitas vezes as empresas elas não fazem a apuração correta da base de créditos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode revisar essa base de apuração, né? Até porque hoje nós temos aí um entendimento mais favorável em relação ao que pode gerar créditos ou não, em relação à interpretação antiga da Receita Federal, e com isso eu posso gerar, eventualmente, pagamentos a maior. Então, se eu retifiquei uma base de créditos, digamos, de janeiro de 2018, então, aquele valor que eu paguei em janeiro de 2018, de repente, me gerou um crédito, um excedente. E eu vou recuperar através de PERDCOMP de pagamento, num crédito do tipo pagamento a maior. E esse crédito lá atrás, ele não vai me dar o direito da compensação cruzada. Daí gera esse problema, esse burburinho em relação às empresas, porque elas querem pegar um crédito de janeiro de 2018 e utilizar para quitar a folha de pagamento, o INSS sobre a folha. Isso não é possível. Por que não é possível? Vamos lá, do ponto de vista bem objetivo. As grandes empresas, as maiores empresas desse país, as empresas do lucro real, etc., elas começaram a entregar DCTF Web em agosto de 2018. Então, só a partir de agosto de 2018 é que elas podem fazer compensação cruzada. Se ela tiver um crédito de maio de 2018, ela não pode fazer compensação cruzada com esse crédito. Então, do ponto de vista técnico, a partir de agosto, então, créditos gerados a partir de agosto e débitos que você quer quitar a partir de agosto, esses podem ser feito, aí eu posso fazer a compensação cruzada. Para as empresas que são menores, que faturaram menos que 78 milhões de reais, então são aquelas empresas do lucro presumido e tal, em alguma faixa ali, elas já estão entregando a DCTF Web desde abril de 2019. Então, os créditos dessas empresas, a partir de abril, podem ser feitas, com esses créditos a gente pode fazer compensação cruzada. Agora, a grande notícia que eu tenho para te dar agora é o seguinte, é que a partir de julho de 2021, todo mundo praticamente vai estar na DCTF Web. E aí a questão da compensação cruzada passa a ser universal. Perfeito, perfeito. Mas aqui o professor falou, parece que é uma boa notícia, mas a gente vai entrar agora nessa notícia aqui, que eu acho que é bem importante. Então, o professor falou, e aqui eu queria ressaltar, né? São condições que você tem que acumulá-las, né? Você não pode, uma ou é outra, né? Você acaba acumulando tudo. Então,
é estar no e-social, é estar entregando a DCTF Web e é ter débito e crédito posterior a tudo isso. Sim, Existem várias soluções de consulta que já, assim, eu me lembro de 2 ou 3 aqui que já ressaltaram isso de forma bem enfática. Então, você tem que é o famoso somar, né? Você não pode fazer um ou outro, né? Então, é e-social, DCTF Web, débito e crédito posterior. E aqui sim. o professor falou uma coisa muito importante, eu acho que só para fechar aqui, que é bem claro, na minha vida profissional, a gente vê isso muito hoje em dia, e a gente fecha esse ponto para eu já entrar no próximo, que aí vai envolver as teses, etc. e tal, professor, hoje em dia, então, está bem comum, uma empresa que tem DCTF Web, uma empresa que tem débito e crédito depois, hoje em dia, na apuração dela, por exemplo, se ela tem um valor de ressarcimento de IPI e ela tem que pagar uma cota patronal, ou vice-versa, ou ela tem um débito de PiscoFins, ela vai pagar ali alguma coisa em relação ao patronal. Hoje em dia isso está sendo comum, essa gestão de débitos e créditos entre INSS, próprios tributos mesmos, normais, que a gente conhece, diretos e indiretos. Isso tudo está acontecendo hoje de forma bem tranquila pela empresa, correto? Sim, você não precisa pedir autorização, nada disso. Se você está nessas condições, como você bem ressaltou, você vai e transmite, você entra no ECAC, você tem lá um menu restituições e compensações, você vai lá, entra no sistema Pede Compre Web e transmite o documento. Perfeito. Então, não tem nenhuma dificuldade, é só você estar atento, né, aos parâmetros que você tem para preencher, até porque não existe manual, né? Não existe manual. A Receita Federal pecou nesse aspecto, ela deveria ter pelo menos um tutorial, alguma coisa nesse sentido. Não existe, e às vezes aquilo que parece ser muito óbvio te induz a erro, né? Então, bom, mas de qualquer maneira é uma situação muito tranquila de fazer, né? Você vai, transmite o documento, você tem lá toda uma verificação de pendências. Então, se você cometer um erro muito grosseiro, o próprio sistema não vai deixar você transmitir, né? Mas relativamente tranquilo. Como você citou, você tem um ressarcimento de IPI. Detalhe, ressarcimento não tem correção, então você tem urgência em apurar e já utilizar aquele crédito. Então, se você apurou um trimestre lá com ressarcimento de IPI, imediatamente na sequência você transmite uma declaração de compensação no sistema Perde Compre Web e pode quitar contribuição previdenciária patronal. Legal, legal. Muito, muito importante essa dica. E como o Paulo comentou, na verdade é um requisito bem simples, né? É só utilizar o certificado digital, é tudo via ECAC, né? Centro de Sim, Atendimento ali do contribuinte. Então, é tudo de forma eletrônica. Isso de novo, né? É um ponto de melhoria que a gente vê ali. Aqui eu quero só trazer 2 recadinhos rapidinho antes da gente chegar aqui, acho que no ponto mais alto da aula, que é a parte ali de tese, né? A parte que a gente já entendeu o básico e a gente, como eu sempre falo, a gente sai do arroz e feijão e vai para o estrogonofe, né? Eu só queria, antes de tudo, só reforçar aqui para quem quer o e-book, na verdade, o que precisa é entrar em contato via WhatsApp, deixando bem claro aqui via WhatsApp com a Natália. A Rosa, uma grande amiga aqui, fala comigo aqui semanalmente. Rosa já falou aqui para os amigos aqui. Então, entra em contato com o WhatsApp com a Natália. O telefone da Natália está aqui abaixo. E você pede para ela ali o e-book e você vai pedir também para a Natália que a gente vai falar agora, né? Então, antes que sem demorar muito, a gente tem mais 2 presentes hoje para quem está na live. Para mim é um presente isso. A gente vai ter uma coisa aí que a gente vai começar a falar agora, que é o tema da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. A Rosa é um grande exemplo, Paulo. Só para dividir com você, a Rosa era uma profissional que nem conhecia, fez os nossos cursos, etc e tal, e mesmo nesse período aí que a gente vê o TRF da terceira suspendendo os casos, etc e tal, ela teve liminar nesse período, ela está aplicando já a exclusão do CMS. E aqui eu queria ressaltar aqui, antes até de entrar na pergunta que a Márcia fez, eu quero já falar dos 2 presentes de hoje, além do e-book que o Paulo fez. No dia 14 de abril vai ser uma quarta-feira, nós vamos fazer uma aula no Zoom, que vai ser uma aula preparatória, então não vai ser aberta essa aula, vai ser no horário aqui da nossa live, vai ser às 20 horas, no dia 14 de abril.
eu e a professora Ana Bismara vamos estar ali com os alunos ao vivo, fazendo uma retrospectiva da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse tema vai ser julgado, como todos sabem, dia 29 de abril. A gente vai ter aí 2 eventos preparados, focados para isso. Então, dia 14 de abril, você não tem nenhum custo, nada disso, muito pelo contrário, você só precisa entrar em contato por WhatsApp com a Natália e falar para ela que você quer participar da aula ao vivo no Zoom. Nós vamos fazer ali em 1 hora uma aula extremamente didática, mostrando para vocês tudo o que aconteceu nessa tese que vem há tanto tempo e vai ser julgada dia 29 de abril. Depois disso, dia 14, isso é uma quarta-feira, essa semana vai ser uma semana muito importante. Abril é um mês muito importante para a gente. Na próxima, depois, no final de semana seguido, a gente tem o nosso Imersão em Teses Tributárias, um workshop de graça, com certificação, que nós vamos falar também da exclusão do CMS, nós vamos fazer uma aula ao vivo com um mandado de segurança, nós vamos falar sobre uma coisa que o Paulo acabou de comentar, a gente já vai entrar sobre isso, os créditos, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, teve aí uma mudança de entendimento que acabou aumentando o nível de crédito para as empresas. Então, para você que quer estar bem, chegar dia 29 de abril no julgamento, acompanhar ali o julgamento e saber tudo o que está acontecendo, você não pode perder essas 2 oportunidades. Então, só reforçando aqui, fala com a Natália, pede para a Natália o seu e-book hoje de Perdicomp Web, de compensação cruzada, pede para participar da aula ao vivo no Zoom e também já faz a sua inscrição gratuita para a imersão em teses tributárias. E aí, já que você fez tudo isso, que você vai conhecer bastante, a gente vai chegar num ponto aqui que eu acho que é um ponto alto da aula, assim, é um ponto realmente importante. A gente sai ali do arroz e feijão e vai para o estrogonofe aqui que eu sempre falo. Quando você chega nesse ponto aqui de compensações, os contribuintes começam com as ideias que, às vezes, algumas surtem efeito e outras não. Principalmente porque, veja só, né? Os contribuintes têm muito, mas muito crédito, é o que o Paulo comentou. Veja só, o contribuinte ele tem na apuração dele, vamos pensar um exportador, um saldo credor muito grande, porque ele tem saída zero de tudo, então ele vai acumulando aquele crédito, e aí pensa se ele também tem a exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ele tem um número extremamente grande de crédito. Como monetizar isso? Como aplicar, como utilizar isso? Já que a legislação impôs que ele deveria aguardar ali 2018, né? A partir de agosto de 2018, bem comentado ali pelo Paulo. Paulo, em situações como essa, o que recentemente a gente viu aí de discussões? Se você puder falar, eu também vou dar meu palpite aqui. Eu conheço a sua opinião, eu também vou dar a minha aqui. Mas o que você vê que as empresas estão fazendo para tentar utilizar esse crédito e não respeitar, por exemplo, os limites da legislação? Bom, aí nós temos várias situações possíveis, né? Nós temos aí a situação de empresas que elas podem brincar com esses créditos de forma administrativa, né? A gente pode citar, por exemplo, o caso de uma prestadora de serviço, uma construtora que tem excesso de retenções, ela pode pegar os créditos velhos, por exemplo, para quitar previdência nova e pegar as retenções novas e já fazer compensação cruzada, né? Então, é uma grande oportunidade para as construtoras desovarem seus créditos através da compensação cruzada. Agora, algumas empresas elas estão ingressando na justiça, elas estão pleiteando na justiça que essa restrição de você poder fazer a compensação cruzada apenas no momento em que você está entregando a DCTF Web, que essa restrição ela não se aplique no caso concreto. Por quê? Porque as empresas entendem o seguinte, que é uma limitação indevida, é uma limitação que não faz sentido. Então, elas estão entrando com uma discussão judicial via mandado de segurança e algumas empresas já estão conseguindo liminares para poder fazer a compensação num período maior. Até porque existem alguns casos de empresas que ganharam na justiça e não terão como fazer a utilização desses créditos no período que a Receita entende que ela deva fazer. Então, a Receita entende o seguinte: depois que houve um trânsito em julgado de uma discussão judicial, você teria o prazo de 5 anos a partir da data do trânsito em julgado para fazer a utilização nesse sistema Perdicomp, né? Quando você opta
por utilizar esses créditos nesse ambiente PERDCOMP, a Receita vem e coloca limitações que, no fundo, são indevidas. Mas, se você simplesmente se submete a esse método, digamos assim, você vai ter, inclusive, restrições físicas. Você não vai conseguir transmitir um PERDCOMP depois de 5 anos da data do trânsito em julgado. Então, quer dizer, existem algumas amarrações no sistema que você só consegue se livrar se você tiver aí uma discussão judicial em curso, né? Perfeito. Então, muitas vezes é importante você sentar com o seu advogado, com o seu corpo jurídico, para traçar estratégias. Bom, como é que eu vou fazer para não ficar limitado a essas condições leoninas, né? Eu acho que o leonino aí foi muito bem colocado. É o famoso se ficar, o bicho pega, se fugir, o bicho come. Porque no final do dia foi isso que você falou, né? O contribuinte, a gente estava falando isso, eu e o Paulo, a gente estava falando isso. Eu lembro muito disso numa aula, a gente estava comentando isso, porque parece, né? Parece uma sinuca de bico, né? O contribuinte tem um crédito absurdo, ele tem que utilizá-lo em 5 anos. Por outro lado, tem uma legislação que, no melhor cenário, a partir de agosto de 18, ele teria essa possibilidade, mas a maioria das empresas tem um crédito de período muito anterior. E aí você tem o teu crédito que você gera hoje no dia a dia, na tua apuração mensal, vamos se dizer, lembrando aí, respeitando, guardadas as proporções dos tributos, e por outro lado, você tem uma situação que você precisa usufruir, e a própria Receita Federal, o Paulo comentou isso, a gente já falou isso em algumas lives, a Receita Federal tem um posicionamento dela categórico, em solução de consulta, falando o seguinte: você tem 5 anos a partir do trânsito em julgado. E aí, realmente, só socorre ao contribuinte ir para o judiciário. Tentar mostrar isso. Agora, Paulo, eu queria ressaltar aqui um ponto muito importante. Se o contribuinte não vai para o judiciário, e, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para deixar bem claro, né? O contribuinte pega ali a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele está com um crédito absurdo, a gente ouviu aí os números, né? A gente está acompanhando. Essa empresa tem um crédito, por exemplo, de 2010, que acho que é o mais comum aí, pessoal que entrou em 2015 ou até em 2017, né? Acho que tem uma leva muito grande, e vai tentar fazer essa PERDCOMP web. O contribuinte vai tentar, que isso aí também existe. A gente sabe que tem contribuintes assim, né? O cara vai no forceps, né? Ele vai colocar ali, ele vai conseguir fazer essa PERDCOMP web? Não, veja bem, o sistema PERDCOMP Web, ele tem uma checagem, uma verificação de pendências muito sofisticada, muito mais do que o programa PERDCOMP. Então, muitas coisas são checadas na hora. Por exemplo, você quer fazer um saldo negativo de imposto de renda, ele vai verificar se você transmitiu o SPED, SPED ECF, né? Então, algumas condições que estão na legislação, elas foram realmente implementadas no sistema PERDCOMP Web. Então, quando você tenta utilizar um crédito que é anterior à vigência da DCTF Web, ele vai barrar mesmo, não tenha dúvida. Ele barra, que é um reloginho, tá? Não tem como enganar o programa, não tem como. Você não está com as condições para fazer a compensação cruzada, ele não deixa fazer. Então, cabe aí você tentar fazer um jogo quando é possível, né, dentro daquilo que você opta por utilizar. Por exemplo, muita gente habilita o crédito, né? O que é habilitar o crédito? É quando você tem o trânsito em julgado, você quer utilizar períodos anteriores a 5 anos, e o sistema não vai deixar. Então, você vai, pede autorização para a Receita, mostra que você tem uma decisão, um trânsito julgado, que você abriu mão de fazer a execução na via judicial, etc., você consegue um número de processo e você passa a ter direito a fazer aquelas compensações, certo? E a Receita pode te fiscalizar posteriormente, aquela coisa toda. Então, o que muitas vezes você faz? Você habilita um período anterior, mas no período da DCTF Web, no período em que você pode fazer a compensação cruzada, você deixa de fora da habilitação. Você faz no PERDCOMP normal. E aí ele vai aceitar. Por quê?
porque você está utilizando valores e créditos do período da DCTF Web. Então, existe toda uma estratégia que você pode adotar para que o sistema lhe permita fazer a compensação cruzada. Perfeito. Boa ideia, boa dica, boa dica. E realmente, além da. Se você não conseguir fazer essa jogada aqui que o professor falou, nós passamos aí, eu particularmente já peguei empresas de crédito de período muito anterior, e aí aquele acúmulo muito grande, taxativamente, tá claro que a empresa não conseguiria compensar, e aí o que lhe socorre realmente é essa medida judicial. Nós comentamos, se você não viu, o Paulo e eu. Estamos aí no grupo Tributário de Toga, é um grupo de WhatsApp que nós compartilhamos diariamente as notícias. O Paulo, isso eu digo aqui claramente, o Paulo, a gente conversa muito e toda vez que bate uma informação de Perdicomp, bate uma notícia de contribuições previdenciárias, o Paulo, na hora, ele já faz algum tipo de comentário, além do que ele já faz normalmente. Por quê? Porque tem muito a agregar. Se você não está no grupo de WhatsApp, de novo, conversa com a Natália aqui abaixo, ela vai poder te incluir no grupo de WhatsApp, ou pode me chamar no direct também, meu Instagram está ali. É muito importante você estar isso, porque a gente usualmente divide com isso. Inclusive, foi no próprio Instagram, que a gente, no Instagram e também no grupo de WhatsApp, que logo que saiu a notícia da Centauro, foi um caso emblemático aí, foi esse caso que a gente comentou, uma decisão judicial. Então, como o Paulo falou, o sistema vai travar. Se você não consegue fazer esse joguinho, você vai ter, a única coisa que lhe socorre é uma decisão judicial. E a decisão judicial, nesse sentido da Centauro, conseguiu extrapolar ali os períodos e retroagir, ainda que não tivesse a empresa no E-Social ainda, o que traz um certo conforto, mas lembrando que só por uma ação judicial. Então, isso aqui tem que deixar muito claro, como o Paulo mesmo falou. Caso contrário, ou você fez alguma coisa muito errada e a tua compensação já vai ser indeferida de plano, ou realmente você está aí numa jogada, como ele deu as dicas aí, dicas muito importantes. E aqui, Paulo, eu queria só ressaltar aqui, a gente tem algumas perguntinhas aqui, a gente ainda tem tempo. A Márcia fez uma pergunta, eu vou endereçar para você, que eu acho que você é muito melhor do que eu para responder, né? E algumas perguntinhas aqui. Quem tiver, novamente, eu acho que essa é uma ótima oportunidade. A Márcia falou, ainda que a compensação ocorra pela Perdicomp Web, continua demonstrando na DCTF normal as referidas compensações? Bom, aí que está. Depende, né? Se você fez a compensação de débitos previdenciários, a DCTF Web ela vai dispensar essa vinculação, vamos colocar assim. Então, o fato de você transmitir uma declaração de compensação no sistema Perdicomp Web para quitar saldo a pagar de DCTF Web, você está completamente dispensado de depois ir lá fazer a vinculação, certo? E, então, a própria transmissão da Decomp ela já faz a quitação do débito. Então, você não precisa ir até lá. Ocorre que, em alguns casos, você faz uma quitação parcial e você precisa gerar o DARF residual. Para isso, a DCTF Web tem um sistema chamado Abater Decomp, que é um botãozinho que você clica, ele identifica que você fez uma compensação, ele vincula para você e te dá a oportunidade de você gerar o DARF residual, mesmo sem fazer a vinculação. É uma coisa muito prática, muito fácil de você fazer. Então, essa foi uma das facilidades geradas aí recentemente com a simplificação do E-Social. Eles simplificaram também a DCTF Web, dando essa funcionalidade. Então, é isso, não precisa fazer a vinculação. E quando é DCTF normal, na prática você também não precisa, né? Então, a gente sabe que as empresas fazem a informação na DCTF que você está quitando o débito com um determinado Perdicomp. Mas se você não fizer, na prática, ele também entende que se você transmitiu a Decomp, você quitou aquela obrigação. Isso mesmo, isso mesmo. E eu acho que aqui é um ponto só, Paulo, que você comentou e eu vou ressaltar. Acho que aí faltou o manual, né? A gente passou ali no começo, para quem estava entrando com o Perdicomp Web, era uma dúvida, né? Volto para mexer na DCTF, e aí a prática mostrou que não precisava, né? Mas Sim. Realmente, né, o manual ia ter ajudado um pouquinho, né? Exatamente. Eu queria fazer um comentário interessante aqui rapidamente. A Márcia,
há um tempo atrás, ela conversando comigo, foi ela que sugeriu que eu fizesse uma live com você. Você acredita nisso? Acredito, acredito. A Márcia é uma amiga. A Márcia, eu nunca mais me esqueço da Márcia. A gente conversou há muito tempo atrás sobre algumas teses indenizatórias, previdenciárias, e a gente conversando aqui atualmente, eu vejo quanto ela evoluiu. Hoje em dia é uma ótima, sempre foi uma ótima profissional, agora está indo para uma outra via ainda. Realmente é uma pessoa, e ela só tem ideia boa. Assim. Uma vez ela falou para a gente: vou começar a dar ideia para você. Eu falei: não, você tem que dar ideia porque realmente é desse público, né? São dos nossos amigos, acabam virando amigos que a gente vê muito. Eu agradeço, que na verdade quem tem que agradecer, Márcia, sou eu, viu? Porque olha, as dicas do Paulo normalmente são coisas assim fora do normal. Como ele disse agora há pouco, né? Parece que é simples para ele. A gente acaba aprendendo aqui. Paulo, a gente ainda tem um minutinho, até antes de fechar, tem mais uma perguntinha que eu acho que vai dar tempo aqui. A Vanessa Oliveira mandou uma pergunta. A empresa que sofreu, aqui é um ponto que você vai gostar de falar, esse aqui eu sei que você vai gostar. A empresa que sofreu retenção de 11% pode utilizar parte desse crédito para deduzir do INSS, fazendo a desvinculação de parte da retenção na DCTF, deixando o INSS a pagar e usar o crédito para imposto de renda retido na fonte? Essa foi uma discussão que eu tive com o Daniel Belmiro, que é um auditor da Receita que está na ativa e tal, e eu achava assim que, do ponto de vista prático, sim, mas do ponto de vista teórico eu tinha minhas dúvidas. Mas aí ele me mostrou que não tem limitação na legislação e muito menos na prática. Como funciona a retenção dos 11%? No momento em que você, prestador, encaminhar o evento da REINF, que é o evento R2020, nesse momento que você transmitiu e encerrou o movimento do mês, você já passa a ter possibilidade de fazer comp web desses valores, integralmente. Então, quer dizer, eu transmiti um evento R2020 dizendo que eu tenho R$ 100.000 de crédito. Esse R$ 100.000 já está disponível, independentemente se você tem um débito de 500. Ele está disponível para que você faça um comp web e utilizar de forma cruzada esses 100 mil para quitar, digamos, IPI, PIS/COFINS, e optar por pagar aqueles 500 mil de outra maneira. Então, é perfeitamente possível você deixar de utilizar os créditos de retenção, que eles são utilizados automaticamente, mas você vai lá e desvincula a utilização e transmite o comp web e que você vai utilizar parte desses créditos ou integralmente para quitar o que você quiser. Legal, legal. Acho que eu tinha uma perguntinha aqui para arrematar aqui. A Flávia Máximo, ela indicou aqui crédito de INSS anterior a DCTF Web. Crédito de INSS anterior a DCTF Web. Ele pode ser compensado com débitos de março de 2021 em diante? Sim, eles podem ser utilizados para quitar débitos de INSS também. Então, quer dizer, eu tenho crédito velho e eu quero utilizar numa DCTF Web atual, de 2021. Eu posso? Sim. Você pode fazer através se for uma GPS paga maior, você faz como contribuição previdenciária paga maior. Se for de retenção dos 11%, você tem que fazer uma homologação, ou seja, você faz o pedido de restituição no programa PerdComp e depois utiliza o número do pedido de restituição e faz a declaração de compensação no sistema PerdComp Web, dizendo o crédito está em PerdComp anterior. Perfeito, perfeito. Muito, muito, muito bom. Gente, como eu sempre falo, toda quarta-feira passa muito, mas muito rápido. Eu quero só fechar aqui, antes de deixar a palavra, que eu acho que o Paulo que tem que encerrar uma live absurdamente muita rica em informações. Eu vou querer lembrar aqui, só para vocês ressaltar aqui, coisas muito importantes. Sigam o professor Paulo, ele é o professor agora também da ABMAX Educacional, ex-auditor e uma pessoa de um conhecimento que eu nem preciso falar do conhecimento dele, vocês viram aqui durante a live. Hoje a gente não pode esquecer, o Paulo fez um e-book, é só você pedir por WhatsApp para a Natália, o número que está aqui abaixo, pede para ela o e-book, um e-book extremamente didático, pede para ela para participar
da nossa aula no Zoom, ao vivo, dia 14 de abril, às 20 horas, em que eu e a professora Ana vamos fazer uma retrospectiva da tese da exclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, para você chegar preparado para 2 eventos que a gente sabe que são muito importantes em abril. A imersão em teses tributárias, dia 18 e dia 19 de abril. Eu, a professora Ana, vamos falar ali sobre algumas teses emblemáticas, isso tudo com certificado, sem custo. Muito importante para você chegar no julgamento dia 29 de abril, julgamento lá do Supremo Tribunal Federal, bem, mas muito bem amparado e com toda a construção técnica para você conseguir ouvir, compreender e, logicamente, entender qual que é o reflexo para os seus clientes. Acho que é muito importante isso. Paulo, quero agradecer muito a Márcia, acho que a Márcia arrebentou aqui. Márcia, quero agradecer aqui pela dica, pela ideia. Quem quer acompanhar mais, de novo, né? É só chamar a gente aqui. Meu Instagram está aqui embaixo, o Paulo também. Conhecimento muito grande, o Paulo divulga muita coisa também. Paulo, eu estou extremamente honrado com a sua participação, o seu nível de conhecimento, que eu, particularmente, a gente já transita aí um tempo, cada hora eu vejo o quanto você sabe, que é um nível absurdo. Muito obrigado. Eu fico feliz que você não está mais na Receita Federal, viu? Fico muito feliz mesmo. Fico extremamente satisfeito com isso. Você está aqui do nosso lado agora para a gente vir com boas ideias. Agradeço extremamente a todo mundo que participou. De novo, conversa com a Natália, pede tudo para ela. Eu quero agradecer aqui a todos que estiveram de novo aqui no Tributário de Toga. E eu vou deixar as últimas palavras. E, novamente, Paulo, agradecer muito por esse momento aqui que você conseguiu agregar tanto, com tanto valor e com tanto conhecimento aqui para todo mundo tributário de Toga, viu? Bom, eu tenho também só agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de fazer parte do time. Meu Instagram é Paulo Gomes Tributário, tudo escrito, tudo junto, Paulo Gomes Tributário. E lá a gente está sempre publicando novidades e tudo mais. E com relação à Abimax, a gente tem vários projetos. De repente eu vou começar a aparecer em alguns cursos aí, né? Eu já tenho um primeiro que eu vou aparecer do nada, e a pessoa está assistindo o curso e fala, o que o Paulo está fazendo aqui? Pois é, a gente está querendo colaborar, inclusive, com os cursos que já estão aí em andamento, né? Mas, enfim, a nossa ideia é essa, trabalhar em conjunto com os nossos colegas, né? Então, no WhatsApp a gente está sempre aí trocando ideias. Eu aprendo muito fazendo esse contato com todo mundo. Então, na hora que a gente vai explicar, a gente até reforça os nossos argumentos e tudo mais. Enfim, professor é isso mesmo, aprende com o aluno, né? O aluno que acaba trazendo aí um gás para a gente, né? Então, é isso. Eu queria agradecer muito mesmo a fazer parte desse time, que eu acho que é um time muito seleto. Eu sou aluno de vários dos nossos colegas aqui. Hoje eu sou colega e aluno ao mesmo tempo, né? Então, até me perguntaram um dia desse, ué, mas você está estudando PIS/COFINS? Eu falei assim, meu segredo é esse, aprender com os bons. Não é isso? É verdade. Então, é isso aí. Eu vou estar cada vez mais próximo de vocês. Estou à disposição no Instagram, no WhatsApp, nos grupos aí. Então, estamos aí. Comentando, de vez em quando, comentando as notícias, né? Às vezes é legal, às vezes a notícia fria, ela não traz tanto interesse, né? Então, a gente Verdade. colocando a nossa experiência em relação àquela solução de consulta, aquela decisão que ocorreu, gera um interesse maior entre os colegas. Eu recomendo o Tributário de Toga. Eu agradeço muito de novo a todos que participaram. A gente está ouvindo os comentários aí. Paulo é excepcional. A gente já sabia que ia ser uma live estupenda em relação a conhecimento. Além da pessoa, que é uma pessoa incrível, a gente agradece muito. Essa live, para quem não acompanhou, vai ficar gravada, mas só para quem estava ao vivo aqui vai receber aquele monte de presente que a gente falou. A gente se vê quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem tem mais novidade. A gente não pode esquecer sobre isso. Para quem ainda não, só deixando os últimos 2 recadinhos, chama a Natália, o número dela está aqui embaixo, pede todos, inclusive o ótimo e-book feito pelo professor
Paulo e professor, muito obrigado novamente pela sua participação aqui. É uma honra para nós tê-los. E aí, se você quiser conversar com o Paulo, quer um pouquinho mais de conhecimento, só entrar no nosso WhatsApp, só seguir o professor, a gente vai manter aí o ótimo contato. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu só queria te fazer uma última pergunta, para você Por dizer sim favor, ou não. por favor. A empresa, você disse que vai ter um julgamento no dia 29 de abril. A empresa que não entrou com ação nenhuma, ela ainda pode pleitear alguma coisa? Ela pode, deve. Nós sabemos aí, uma ótima pergunta que o professor falou. A gente vai citar muito, e por isso que a gente está fazendo todo esse jogo de informação. Em teoria, a gente não sabe se vai ter a famosa modulação, né? É o nome da vez agora, né? Falou em tributário, a gente já pensa no sobrenome. Sobrenome é modulação. E realmente, a gente acredita que vai ter uma modulação. A gente falou isso numa live semana passada. Foi uma live, a primeira live cheia de pessoas, aí eu, a Ana e o Thiago. A gente conversou sobre isso e realmente, assim, a gente acredita que vai ter a modulação, mas até o julgamento a gente acredita que vai ser mantido para quem ainda não tem para quem ainda tem a discussão. Então, se você não tem a discussão sobre a exclusão do CMS na base de cálculo, clientes não têm, a gente se depara com muitos clientes, ainda há um fôlego muito grande. Na verdade, é uma recomendação nossa como professores, entrar com a ação, tentar resguardar os últimos 5 anos, aí lembrando que tudo vem resguardado aí dos últimos 5 anos, e realmente é um ponto muito forte aí. Todos os professores estão comentando disso, porque é a tese do século, né, professor? Sim, é isso aí. Perfeito, perfeito. Eu provoquei justamente porque até hoje, você acredita que tem empresas que elas estão aguardando, elas falam assim, não, eu quero ver qual vai ser o desfecho. Só que está arriscado a perder bons meses aí, né? Desde 2017 a pessoa está esperando. Já É, pensou uma situação eu dessa? já pensei, e a gente não pode esquecer que agora, no julgamento do diferencial de alíquota, né, na modulação, quem não tinha a decisão no regime normal de apuração, perdeu. Porque ele falou, olha, quem não tem ação, não vai acontecer nada, fica aí. Na verdade, não só perdeu, né? Perdeu os últimos 5 anos, e naquele caso, que é o diferencial de alíquota, ele ainda ficou válido constitucional, assim, uma loucura que foi feita durante 2021. Então, realmente, né, perdeu 2 vezes. Então, realmente, a gente continua reforçando muito que há uma oportunidade aqui, precisa ser, infelizmente, algumas empresas ainda estão titubeando, é a hora de sair de cima do muro mesmo e não perder a oportunidade. Muito bom ponto, Paulo, muito bom ponto que você ressaltou agora. Beleza, é isso aí. Então, gente, boa noite para todo mundo, a gente se vê amanhã já no WhatsApp, a gente já começa com as notícias. Paulo, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, uma ótima noite para todos. Muito obrigado, gente. Até mais.